Bom dia! Aqui estamos, mais um dia, para agradecer ao nosso Deus por esse momento de comunhão com Ele. Hoje é um dia muito especial. É um dia de darmos uma atenção maior para Deus. Hoje é o dia em que eu e você precisamos parar, pensar. Estamos dedicando a Deus o dia que é para ser dedicado a Deus? Estamos entregando a Ele o melhor de mim e o melhor de você? Estamos fazendo o que é para ser feito? E se nós não estivermos, nós temos a oportunidade de fazer hoje. O Senhor, Ele está aqui, Ele quer e Ele vai falar comigo e falar com você. Então, abra os teus ouvidos, porque Deus, Ele quer falar com você. E se você abrir os ouvidos, a sua mente, o seu coração, Ele vai mudar toda a sua vida. Em nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Tu és maravilhoso. Rendemos a Ti, Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. És o autor e o consumador da nossa fé. E nós queremos declarar ao Senhor o quanto nós Te amamos, o quanto queremos estar com o Senhor e se aproximar de Ti, Pai. Abra o nosso entendimento, revela o Teu querer, a Tua vontade. O Senhor sonda, o Senhor conhece cada coração. Que o Senhor venha cumprir o plano perfeito do Senhor na vida daqueles, Pai, que estão abrindo o coração para ouvir a Tua palavra, que estão abrindo a mente para modificar, para mudar atos, ações, somente para agradar ao Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque nós cremos que nós temos um Deus Todo-Poderoso. E como está escrito na Tua palavra, os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras, elas não hão de passar. Oh Deus, o Senhor nos convida a ser mansos e humildes de coração. É isso que nós queremos, Pai. Se achegar ao Senhor, e se achegar ao Senhor com mansidão, com humildade, se achegar e aprender com o Senhor a tratar as pessoas com amor, com mansidão, com amabilidade, com domínio próprio, Pai. Só o Senhor com os frutos do Teu Espírito Santo para fazer fluir isso em nossas vidas. E eu creio, Deus. Eu creio porque o Senhor diz que aquele que tem pouca fé, peça a Deus, porque tudo Ele dá. Nós pedimos ao Senhor, Deus, dai-nos fé, Senhor, acrescenta a nossa fé, para que possamos brilhar a luz do Senhor aonde quer que formos, com os nossos atos, com as nossas ações. Oh Deus, sabemos que nada é nós, tudo é o Senhor, tudo é para Ti, mas se obedecermos, a luz do Senhor irá brilhar, a luz do Senhor irá transformar a nossa vida, o nosso pensamento, oh Deus, tudo à nossa volta. Pai, eu peço ao Senhor, perdoa, Deus, os nossos erros, os nossos pecados, nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza, Deus. Abra os olhos, Pai, das Tuas filhas, abra os olhos dos Teus filhos e aqueles, Pai, que estão sendo atacados na vida sentimental, no seu casamento, no seu relacionamento. Eu declaro agora que todo mal já caiu por terra no nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria para Tua filha, dá sabedoria para o Teu filho, Pai. Porque como está escrito, a mulher sábia, ela santifica o seu marido e ela também edifica a sua casa. E quando edificamos a nossa casa na rocha, na palavra de Deus, nada pode abalar, nada pode desmoronar essa casa, oh Deus. Dá sabedoria, Senhor. Não deixe, Senhor, com que o inimigo venha destruir os casamentos. Não deixe com que o inimigo venha destruir os lares, Pai.
Não deixe com que o inimigo venha entrar na mente de homens e de mulheres para destruir o plano perfeito do Senhor, que é a família. Que a bênção do Senhor venha estar na vida de cada um, Pai. Que a virtude do Senhor seja liberada através dessa oração. Virtude que cura, que sara, que liberta, que renova e que transforma. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo muito com o profeta Jeremias. Hoje nós estamos no capítulo 45. Aqui no capítulo 45, nós vamos iniciar no verso 2. Ele vai dizer assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a Baruque. Você anda reclamando? Pobre de mim, será que já não tenho sofrido bastante? Porque o Senhor ainda me dá mais tanta tristeza? Já não aguento mais. É um fardo pesado demais para mim. Mas o Senhor manda dizer o seguinte a você, Baruque. Assim diz o Senhor: estou destruindo o que destruiu e arrancando o que plantei em toda esta terra. E você pensa em obter grandezas? Pare de pensar nisso. Vou trazer desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas deixarei você escapar com vida, esteja onde estiver. Aqui nós estamos falando de um homem poderoso, um homem que ele era muito importante. Aqui nesse momento em que Jeremias chega para falar com ele, ele estava terminando de escrever o que Deus havia dito a Jeremias para que se fosse colocado no livro de Isaías. Naquela época, somente os homens poderosos e importantes podiam fazer isso. Assim como hoje, ninguém pode acrescentar ou tirar nada da Bíblia, de qualquer maneira. Antigamente não era diferente. Por isso que o que aconteceu antes ainda acontece hoje. O temor que foi perdido. As pessoas deixaram de temer a Deus. As pessoas, elas deixaram de ter respeito com as coisas de Deus. E isso está impedindo o Senhor de fazer milagres. Deus não é limitado. A nossa falta de fé, a nossa falta de temor limita muitas coisas na minha vida e na sua. Aqui Deus, ele ouviu a oração de Baruque. Baruque foi o homem que salvou Jeremias. Baruque foi o homem que intercedeu por Jeremias. E Deus foi quem tinha mandado. Quando Deus lhe manda fazer algo, ele vai proteger você, porque você obedeceu. Porque quando você obedece, você está demonstrando para Deus o quanto você o ama. Amor não é palavras. Não adianta eu abrir os meus lábios e dizer eu te amo. E os meus gestos, as minhas atitudes não coincidirem com essas palavras. Quando eu não consigo agir de maneira com que eu falo, eu não agrado a Deus e nem aqueles que estão à minha volta. Eu amo quando eu demonstro. Muitas vezes você não precisa nem dizer que ama. Basta você fazer o seu amor fluir. E ele faz isso naturalmente. Quando você cuida, quando você muitas vezes não fala coisas que você sabe que poderia falar, mas você deixa de falar para que a outra pessoa não se magoe, para que a outra pessoa não se entristeça. Tem momentos que você suporta coisas somente porque você ama. Assim é nós com pessoas, assim tem que ser nós com Deus.
A diferença é que Deus ele não faz nada para mim, para você, que não seja certo. Nós fazemos muitas coisas erradas. Baruque chegou na presença de Deus e disse: Deus, eu já não tenho tristeza demais. Eu já não tenho sofrido demais. Porque eu tenho sofrido mais esse sofrimento? E Deus diz para Jeremias: Jeremias, avisa para ele que ele está reclamando. Isso que ele está fazendo é reclamação, é murmuração. Só fica pensando em obter riquezas. Não é para ele fazer isso. O Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você: não fique pensando em obter riquezas. Porque a sua maior riqueza você já tem. Você recebeu ela. É a sua vida. E depois da sua vida é a sua família. Depois da sua família é tudo o que você tem conquistado através do seu trabalho. E o Senhor nessa manhã, Ele está dizendo para mim e para você: a desgraça virá sobre aqueles que murmuram. A desgraça é o afastamento de Deus. Porque é isso que faz a murmuração. Sempre que eu e você optarem murmurar, ao invés de agradecer, ao invés de nós agradarmos a Deus, estaremos nos afastando dele. E sabe o que é pior? É que quando nós fazemos isso com o nosso cônjuge, estamos fazendo a mesma coisa. Ao invés de só reclamarmos das atitudes, das ações do nosso cônjuge, vamos melhorar isso. Vamos nos unir em oração, pedir para Deus um direcionamento, pedir para Deus para nos ajudar muitas vezes a ser submissa. O Senhor, Ele não quer que eu e você seja escravos, mas que nós aprendamos a ouvir. Muitas de nós, muitas vezes não aprendemos a ouvir, mas reclamar, abrir os nossos lábios para dizer o que não está bom, o que não presta, o que aconteceu, como aconteceu. Muitas vezes damos riquezas de detalhes. Aí o Senhor, Ele quer que eu e você se lembre. Como foi o primeiro amor? Era assim no começo? Era dessa maneira no início? Aí você pode dizer: não, mas já faz muito tempo. Resgate esse tempo. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e Ele será eternamente. Hoje, nessa manhã, o Senhor, Ele quer dizer isso a casais especificamente. Pare de reclamar do seu esposo. Pare de reclamar da sua esposa. Busque uma melhoria. Faça algo novo. Faça algo diferente. E não desanima se não for da maneira que você imaginou. Porque já era para você ter mudado de ato. Já era para você ter mudado de atitude há muito tempo. Porque no começo, nós não vemos problemas. No começo não há murmurações. No começo não há reclamações. No começo não há apontamento. Mas o tempo, ele é de Deus. Ele vai trazer amadurecimento ou ele vai trazer desgaste. Sabe quem escolhe? Eu e você. Você quer que ele traga amadurecimento ou desgaste? O desgaste é o esquecimento. O esquecimento é uma desgraça. Te afasta do seu esposo, te afasta da sua esposa, mas porque você parou de voltar ao primeiro amor todos os dias. O Senhor, Ele diz para mim e para você que nós devemos viver o hoje. E há muitos que estão vivendo o ontem e outros o amanhã. E o hoje está passando. Hoje você poderia fazer tudo novo. Hoje você poderia renovar.
Mas ao invés de renovar, de voltar ao primeiro amor, ao primeiro dia, ao primeiro relacionamento, ao primeiro passeio, estão murmurando, estão reclamando, apontando. Você fez isso, você deixou de fazer, você não é mais. Será que nós não temos culpa nisso? Será que eu sou a mesma? Nós precisamos rever dentro de nós. Muitas vezes, todos os apontamentos que nós estamos fazendo estão dentro de nós. Nós estamos refletindo tudo aquilo. Porque muitas vezes o que nós vemos é o nosso reflexo. Então, muitas vezes o que nós temos que fazer é melhorar. Melhorar as nossas atitudes. Deixar de reclamar. Deixar de pensar somente no físico. Deixar de pensar em buscar e em buscar. Tem pessoas que elas trabalham tanto e estão correndo atrás do vento. Porque se Jesus voltar hoje, vai ficar tudo aqui. A única coisa que nós iremos levar são os nossos atos, as nossas ações, porque é elas que vão te trazer grandes riquezas lá no céu. O que você tem feito de riquezas lá no céu? Você tem abrido os teus lábios para dizer tudo para o seu esposo e para a sua esposa? Ou você tem se calado para que o seu convívio seja melhor? Para que o amadurecimento venha e não o desgaste? As vãs palavras, elas machucam, elas ferem e o que é pior, o tempo que gastamos falando sobre elas não volta. Não queira ser aquele que foi rejeitado por Deus. Não queira ser aquela que foi rejeitado pelo seu cônjuge. Quando eu e você entendemos, nós não estamos casados com a pessoa errada. Nós estamos agindo de maneira errada. Não existe ninguém perfeito. Existe um ato simples e produtivo que chama diálogo. Quando eu e você sentamos, conversamos, toda a nossa vida muda. A comunicação, ela muda o relacionamento, ela muda o casamento, ela muda vidas. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias eu te dou, Deus. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és digno, Pai. Tu és santo, Tu és esplendoroso, maravilhoso. Rendemos a Ti, Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque Tu és o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé. E nós declaramos ao Senhor o nosso amor, a nossa dedicação e dizemos ao Senhor, Pai, nos ajude. Nos ajude a voltar ao primeiro amor todos os dias, dentro da nossa casa, em relação ao Senhor, em relação a tudo que nos cerca. Porque quando aprendemos e vivemos o primeiro amor, a nossa vida, ela é transformada, ela é vivificada. Deus, ajuda teus filhos a viver o hoje, a lançar aos pés do Senhor toda a ansiedade, a lançar nos pés do Senhor tudo aquilo que os aflige, a lançar nos pés do Senhor tudo aquilo que quer atormentar a mente, o coração, a família. Deus, traga paz,
Traga amor, traga união, traga diálogo nas famílias, Deus. Para que a tua presença esteja à mesa junto com cada um deles. Pai, nós damos graças ao Senhor, porque tu és o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé. Tu és santo, lindo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso. E nós queremos te agradecer hoje, amanhã e para sempre, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Aqui na descrição do vídeo embaixo, ele tem um joinha. Aí você chega lá e toca o dedo em cima e ele vai ficar pretinho. Quando ele fica pretinho, é sinal de que você conseguiu dar o seu joia, dizendo, olha, o que eu ouvi foi algo bom e eu gostaria que outras pessoas ouvissem também. Isso vai ajudar para que outras pessoas também ouçam essa palavra, que ajuda aqueles que estão necessitados de ajuda. Foi para isso que o Senhor me mandou aqui, para entregar um recado da parte dele, para que você possa crescer na presença dele, para que venha brilhar a luz dele em você. E assim eu e você iremos crescer na graça e na sabedoria, na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.